Olá, amigos, estamos aqui para dar sequência a uma série de estudo da Palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus, os seus ensinos e suas obras em favor dos pecadores. Neste momento nós vamos considerar Marcos capítulo 2, onde aparece um outro milagre de Cristo que é muito impressionante. Interessante, eu pergunto assim, por que Jesus fazia milagre? Para quê? É verdade que ele queria aliviar as pessoas dos seus problemas físicos, mas aquilo era apenas uma amostra do seu poder para a cura espiritual. Observe o que diz aqui na Palavra de Deus em Marcos capítulo 2. No início diz que ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele pregava a palavra. Bem, Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Ele costumava se hospedar na casa dos seus discípulos, né? E de outras pessoas que o convidavam. E agora apareceu um caso interessante. Um paralítico. Irmão, sabe o que é um paralítico? Paralítico é um sofrimento horrível, a pessoa não pode se mover, ela fica presa, fica naquela ansiedade. Mas esse paralítico, ele foi levado para os médicos da época, para os sacerdotes, para os escribas. E ele falou assim, olha, você está sofrendo porque você é um grande pecador. Você está sofrendo sobre a ira de Deus. Você não tem esperança. Bem, aquela declaração dos fariseus, dos escribas, dos médicos da época, complicaram a situação. O homem estava sofrendo da paralisia. Foi buscar cura e ele falou assim, não, seu caso não tem jeito, está desenganado. Aquele homem entrou em desespero. Mas ele ouviu que Jesus havia curado qualquer pessoa que ia a ele, leprosos, cegos, mancos, todo tipo de pessoa. E ele pensou, será que Jesus vai me curar a mim também? Volta àquele ponto. Na realidade, era o próprio Jesus que estava atraindo aquele paralítico a ele. Mas como que um paralítico podia ir a Jesus? Ele não podia se mover. Vocês percebem qual é a condição do pecador? Nós não podemos nem ir a Jesus por nós mesmos. Nós vamos a Jesus quando somos atraídos pelo seu Espírito. Bem, agora aquele paralítico foi levado, ele pediu a alguns amigos que o levassem a Jesus. E quando ele tentou entrar na casa de Pedro, a casa estava superlotada. As pessoas não davam vez para ele entrar. Ele quase que desanima, mas os seus amigos tiveram uma ideia. Eles foram ao teto, tiraram a parte do teto e baixaram o paralítico na presença de Jesus. Aí Jesus assim, poxa, mais um que eu atraí a mim. E agora observem, queridos, como Jesus atuou, como Jesus agiu. Aqui no versículo 4 do capítulo 2 de Marcos, diz assim, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Interessante que lá em Mateus capítulo 8, aparece a expressão, Jesus olhou para o paralítico e falou assim, filho, olha que expressão bonita, né? Filho, tem bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Já pensaram? Só essas palavras de Jesus já confortaram o paralítico, né? E agora, alguns que estavam ali, observem, aqueles mesmos a quem o paralítico se dirigira antes, pedindo que o curassem, estavam ali presentes e perguntaram, vamos ver o que Jesus vai fazer com a situação dessa, né? Aqui diz assim, ali estavam sentados alguns escribas que argumentavam em seus corações. Argumentaram o quê? O que Jesus falou? Filho, teus pecados estão perdoados. Você já pensou ouvir a palavra de Jesus dizendo que os teus pecados estão perdoados? É muito confortador isso, não é isso mesmo? Mas agora surgiram as críticas, né? O que falaram? Aliás, nem falaram, eles pensaram no coração. Aqui Jesus revela a sua divindade outra vez. Jesus leu o coração daqueles fariseus, escribas, e o que eles disseram? Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
É verdade isso? É só Deus que pode perdoar pecado? Sim, claro. Só que eles se esqueceram que Jesus é Deus. Então Jesus disse: Filho, teus pecados estão perdoados. Observe aqui a divindade de Jesus se manifestando através da onisciência, lendo a mente daqueles acusadores. No versículo 8 diz assim: E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito, em sua mente, né, que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Bem, irmãos, em alguns casos Jesus operava um milagre para depois salvar a pessoa. Em outros casos, Jesus salvava a pessoa e depois curava a pessoa, entendeu? E nesse caso aqui, quando aqueles fariseus, escribas, puseram em dúvida o poder de Jesus para perdoar pecados, a autoridade de Jesus para perdoar pecados, eles puseram em dúvida a sua divindade. Então Jesus falou assim: bem, então vou fazer outra coisa para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então o verso 10 diz assim: Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Aqui aparece novamente aquela palavra imediatamente, né? Verso 12 diz assim: E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus. Nós nunca vimos algo assim. Imaginem, queridos, a alegria daquele lar, daquela família, cujo pai e esposo estava paralisado pelas doenças. Agora, aquele homem que fora levado por várias pessoas num leito, ele agora entra alegre, saudável, carregando o leito e louvando a Deus. E ele agora foi usado como instrumento para a conversão da sua família, né? Percebe, irmãos? Aqui então aparece primeiro a cura espiritual. Jesus primeiro perdoou os pecados daquele homem. Em segundo lugar, ele curou para demonstrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Qual é a sua condição? Como você se sente? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não consegue, porque a nossa capacidade é muito limitada. Especialmente quando queremos fazer a vontade de Deus, confiando em nossa própria força, não conseguimos, porque somos paralíticos. Mas quando confiamos na graça divina, o apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aquele homem que saiu de casa carregado numa cama, foi levado à presença de Jesus, primeiramente foi perdoado. Em realidade, amigos, ele já estava satisfeito. Bom, perdoado, já estou tranquilo. Seja o que Deus quiser, seja o que Cristo fizer por mim, eu agradeço. Mas Jesus tinha algo mais, né? Quando nós pedimos o perdão do nosso pecado, Jesus não apenas nos perdoa, mas ele nos transforma. Eu gosto muito de uma declaração inspirada que diz assim: o perdão de Deus é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então, quando você corresponde à atração divina e vai a Jesus, implorando pelo perdão dos seus pecados, ele perdoa e ele produz em você uma nova vida, um novo nascimento. Você é transformado. É claro que essa transformação é um processo diário. Nós precisamos ir a Jesus cada momento, cada dia, para suplicar-lhe o perdão e a purificação da nossa vida. Então, querido, não é um ato isolado, dizendo assim: olha, faz 30 anos que eu conheci a Jesus e fui perdoado. É importante isso aí. Mas isso aqui é uma questão diária. A nossa busca de Jesus, a nossa entrega, a nossa submissão, a nossa dependência dele, a nossa necessidade do seu perdão e da sua graça transformadora é uma questão diária. Nós não podemos
separar, por exemplo, um dia de sábado para adorar Jesus apenas. Nós não somos apenas sabatistas, nós precisamos ser adventistas de todos os dias, não apenas do sétimo dia. Então, queridos, essa lição da cura do paralítico traz muitas coisas para nós. Primeiramente, esse homem se dirigiu aos médicos, aos escribas e fariseus, para se decepcionar. O que fizeram eles? Eles apenas o desesperaram. Às vezes esperamos tudo e deixamos Jesus por último, não é? Mas eu queria sugerir a você que faça de Jesus a prioridade na sua vida. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquele paralítico que ele encontrou em Jesus, primeiro cura espiritual, em seguida cura física. Como eu disse a princípio, às vezes Jesus trabalha de maneira diferente. Por exemplo, no caso daqueles 10 leprosos que Jesus curou, ele primeiro curou para que depois eles fossem salvos. Infelizmente, daqueles 10, apenas um voltou para agradecer, aquele foi salvo. Mas Jesus tem maneiras diferentes de trabalhar, né? No caso do leproso, ele curou o leproso. No caso do paralítico, ele primeiro perdoou para depois restaurar a sua saúde física. Interessante, queridos, Deus quer fazer em nós um trabalho completo. Ele quer perdoar-nos, quer transformar-nos e quer usar-nos como instrumentos para a salvação de outros. Eu não sei qual é o seu problema, mas sem dúvida eu tenho certeza que você necessita de Jesus para o perdão dos pecados e para a transformação da sua vida. E Jesus também dá sabedoria a nós para a solução dos problemas que enfrentamos cada dia. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dele em todo momento. Jesus disse em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Vamos reconhecer isso. Nós dependemos de Jesus para a nossa cura espiritual, para nossas necessidades físicas, para nossas atividades diárias. Necessitamos da sua companhia em todo momento. Eu quero perguntar a você, você quer aproveitar esses momentos para entregar-se a Jesus e pedir que Ele o perdoe, o transforme, Ele cure as suas enfermidades físicas e espirituais? Esses momentos são momentos muito preciosos, são um momento de graça. Diz o apóstolo Paulo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por o pior pecado que tenhamos praticado, a graça de Deus é muito maior para perdoar-nos e transformar-nos. Alguém fez a comparação que o nosso pecado podem ser como o dilúvio que atingiu as mais altas montanhas, mas a graça de Deus está acima das montanhas para curar-nos, restaurar-nos e purificar-nos. Queridos, vamos aproveitar os momentos de graça que nos restam para entregar-nos a Jesus. Mas diz a inspiração que nem força para entregar nós temos. Devemos orar assim: Senhor Jesus, toma o meu coração, perdoa-me, purifica-me e molda o meu caráter segundo a tua vontade. É claro que nós devemos empregar a graça de Cristo para vencer o pecado. Temos uma luta contra o pecado, contra as nossas inclinações, contra as nossas fraquezas. Mas Jesus é mais que suficiente para fazer em nós uma obra completa. Ele quer perdoar você, Ele quer curá-lo, quer restaurar o seu caráter na tua vida e na vida de sua família. Eu oro para que Deus o abençoe ricamente e que você possa ser um instrumento para a salvação da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho e onde quer que você esteja. Ele quer fazer por você aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu me lembro de uma expressão inspirada que diz assim: o que é justificação pela fé? É obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Sugiro que você dedique tempo para estudar a palavra de Deus, para orar, para estar em comunhão com Ele, para que Ele faça uma obra completa em sua vida. Esse é o meu desejo para você, para a sua família e para os seus amigos. Amém.
Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Sou crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus. Sempre canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus. Tem afável e celeste paz.